Bendito Pai Celestial, com a presença do Espírito Santo já aqui, nos aproximamos da Tua Santa Palavra. E embora com uma voz ruim, tentando me conter e falar as palavras o mais lento e firme possível, peço a Tua divina direção e que a unção do Espírito Santo mova-se entre nós essa noite e que aquele que é onipresente tome a palavra de Deus e a dê a cada coração, conforme nossa necessidade. Que Ele nos alimente hoje à noite com as boas coisas de Deus. E esta noite, enquanto falamos sobre a palavra, que nosso coração esteja a muitos quilômetros dentro do Calvário, onde Jesus pagou o preço todo o suficiente que foi exigido pelos grandes julgamentos de Deus desde o Jardim do Éden. E hoje possamos nos dar conta de que somos justificados livremente pela sua ressurreição e pela sua morte, sepultamento e ressurreição. E hoje não somos mais do mundo, pois fomos comprados com o preço do precioso sangue do Filho de Deus. E que nós, com corações gratos, nos voltemos a Ti esta noite com toda a mente e força que temos em nós e Te sirvamos com um coração puro e não adulterado. Concede esta noite, Pai, se houver aqui alguns que não Te conhecem, no perdão dos seus pecados, que esta noite venham humildemente à cruz e ali confessem os seus pecados ao Deus que é justo para perdoar. E que esta seja uma grande noite para todos nós. Pedimos em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Agora compreendemos que não há ninguém na terra que seja suficientemente possa tomar a palavra de Deus e revelá-la, porque a palavra é escrita por inspiração. O Espírito Santo é o autor da palavra. E quando buscou-se para no céu pegar o livro e abrir os selos, não foi encontrado ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que fosse digno de abrir os selos ou mesmo de olhar para o livro. E havia um cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo. E ele veio e tirou o livro da mão daquele que estava no trono, e desatou os selos e abriu a palavra. E estamos esta noite crendo e confiando que Ele abra a palavra para nós. E agora, como eu li no 2º capítulo de Atos, assim como entrego, a primeira noite foi a segunda vinda do Senhor Jesus, sendo quarta-feira. E a noite de quinta foi o sacrifício todo suficiente. E sexta-noite foi sobre a expiação toda suficiente. O perfeito. Entenderam ontem à noite? Perfeito. Como podemos ser absolutamente irrepreensíveis e perfeitos aos olhos de Deus? E hoje à noite é sobre o sepultamento e amanhã a ressurreição, tal como os dias que se seguem. Agora escolhi esta noite para a minha leitura das Escrituras do livro de Atos, capítulo 2, e versículos 25, 26 e 27, inclusive. E lê-se assim, Pedro falando, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido.
Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Que belo texto para esta noite, para tirar o contexto de que ele está no sepulcro. A primeira coisa que queremos ver, chamar a sua atenção, é a infalibilidade da palavra de Deus. Deus cumpre a sua palavra ao pé da letra. E esta noite, queremos firmar nossos pensamentos sobre isso, que Deus guarda a sua palavra. Podemos ter certeza de que qualquer coisa que Deus tenha dito em sua palavra é a verdade. E a fé não repousa sobre as areias movediças das ideias do homem ou da teologia do homem, mas tem seu lugar de descanso final na rocha imutável da palavra eterna de Deus. A palavra, se Deus falou, isso é para sempre a verdade. Ele nunca poderá retirá-la e dizer, eu não quis dizer isso. Eu posso dizer coisas e você também pode, mas estamos propensos a ter que voltar atrás, porque dissemos da melhor forma que conhecemos e da nossa capacidade. Mas então, Deus é muito diferente de nós. Ele é infinito. Portanto, ele não diz uma coisa a menos que seja absolutamente perfeito. Ele nunca tem de retirar isso, nunca tem de pedir desculpas pelo que disse, está sempre de pé. A verdade, mesmo para Jesus, nestes grandes dias que estamos celebrando, quando Deus matou o seu Filho pelos pecados do mundo, foi talvez milhares de anos antes mesmo que a fundação fosse estabelecida. Deus falou a palavra, e é um produto encerrado no céu quando Deus fala. Já está encerrado. Oh, se nós pudéssemos entender o que isso significa. Como seríamos pessoas diferentes? Ver em seus livros os juízos que são colocados aqui para os desobedientes. Faria um homem examinar-se a cada hora e faria os justos se alegrarem a cada hora, para ler sobre as bênçãos que Deus prometeu aos fiéis. E nós podemos descansar e ter certeza de que toda palavra será cumprida. Basta ancorar nossa alma nela. Sempre foi assim. Quando Deus falou com Noé, há muito tempo, no mundo antediluviano, talvez antes de uma Bíblia ter sido escrita, ou esta Bíblia, de qualquer forma, ter sido escrita. Deus disse a Noé que vinha uma tempestade e que as águas iriam cobrir a terra. E sem uma única evidência de que isso aconteceria, tudo muito contrário, Noé agiu com temor e construiu a arca, preparou-a. Era para salvar a sua casa e a si. Deus nunca o decepcionou, porque era a palavra dele. Tinha de acontecer quando Deus disse que iria acontecer. Agora, quando Jó,
o livro mais antigo da Bíblia, que foi escrito, talvez, antes de Gênesis ser escrito, é incluído na Bíblia, e Moisés escreveu o Gênesis. Jó, em seu livro, descansou solenemente sobre a promessa que Deus lhe fez. E ele permaneceu junto ao seu holocausto, sem medo no coração, sabendo que o que Deus tinha dito, Deus era poderoso para realizar. E quando tudo parecia ser contrário, Jó permaneceu firme, porque a promessa de Deus era firme. Deus prometeu a Jó, e Jó descansou sobre essa promessa. Oh, se a igreja pudesse chegar ao ponto que pudesse descansar solenemente na palavra eterna de Deus, para ser como a verdade. Que diferença haveria? Que correção haveria? Que separação haveria? Que alegria haveria? Que poder haveria? Se homens e mulheres tomassem a Deus pelo seu valor, que o que ele disse é a verdade. Não importa quais sejam as circunstâncias, isso não tem nada a ver. Deus disse e isso basta. E Jó, quando estava no momento mais difícil de toda a sua experiência, quando foi encontrado ser um homem justo na presença de Deus, até Deus disse que ele era perfeito. Não havia ninguém como ele na terra. E Satanás recebeu o privilégio de tentá-lo, dizendo: eu o farei amaldiçoar-te na tua face. E quase tirou a vida de Jó, e teria tirado, mas Deus traçou um limite. Disse: podes fazer-lhe de tudo, mas não lhe tires a vida. Então, quando Jó estava no momento crucial da tentação, disse: sei que meu Redentor vive e que nos últimos dias ele estará sobre a terra. Independente de quão escuro parecesse, dos vermes da pele destruam este corpo, ainda assim na minha carne verei a Deus. Independente de quão escuro parecesse, quão irreal parecesse, havia algo onde Jó ancorava sua alma, a promessa eterna de Deus. Oh, se ao menos pudéssemos fazer isso! Repare, ele descansou sobre a promessa. Eu sei que meu Redentor vive. E quero que reparem para palavras posteriores que quero dizer. Jó especificou o seu local de sepultamento. E quando Jó morreu, ele foi enterrado assim. E havia outro homem chamado Abraão, que confiou na palavra de Deus e creu em Deus. E chamou aquelas coisas que eram contrárias à promessa que Deus lhe deu, como se não fossem. Ele confiou na palavra de Deus. E quando os dias passaram, e as semanas, e os meses, e até mesmo os anos passaram, isso nunca fez Abraão ficar abalado nem um pouco. A Bíblia diz que ele não cambaleou por incredulidade quanto à promessa de Deus, mas foi fiel dando louvor a Deus. Quando tudo parecia, a cada dia que passava, simplesmente ficava mais difícil a cada dia, mas em vez de ficar mais fraco, Jó ficava mais forte a cada dia.
Oh, que garantia bendita temos nós! Quando parece difícil acontecer o que Deus prometeu, uma impossibilidade, em vez de nos acovardarmos, voltando ao mundo, devemos permanecer mais firmes do que nunca no assim diz o Senhor. Isso deve ser o suficiente quando Deus diz alguma coisa. E Abraão chamou aquelas coisas que eram como se não fossem, porque eram contrárias à palavra. E quando Abraão perdeu sua querida esposa, Sara, depois de muitos anos vivendo juntos, comprou uma porção de terra perto de onde Jó foi enterrado e enterrou Sara. Por que será? Eles eram profetas. Eles viram, tinham contato com Deus. E agora, quando Abraão morreu, ele foi enterrado com Sara. Ora, ele não queria que esses companheiros lhe dessem essa porção de terra. Ele comprou diante de testemunhas. Que belo tipo de batismo! Ele comprou diante de testemunhas de que era a sua posse. Oh, é assim que um verdadeiro crente deve vir. Não ir para um canto, mas ficar diante das testemunhas. Eu sou testemunha do Senhor Jesus e do Espírito Santo e das suas grandes obras. É muito mais quando vemos que se aproxima este dia mau. E quando o filho de Abraão, Isaque, era para ele receber a promessa, e quando Isaque morreu, ele foi sepultado com Abraão. Isaque gerou Jacó, e quando Jacó morreu, lá no Egito, mas reparem, antes de morrer, disse ao seu filho profeta, José, vem cá, filho, e ponha a tua mão sobre o meu quadril manco, pois lembrem-se, porque ele estava aleijado, era porque o anjo do Senhor tocou o seu quadril, e ele mancou a partir daquele dia. Ele disse, põe a tua mão sobre o meu quadril, e jura pelo Deus de nossos pais que não me enterrarás aqui no Egito. Por quê? Eles tinham a palavra, eles tinham a revelação. E deixem-me parar aqui para dizer que a igreja do Deus vivo é edificada sobre a revelação divina. Não sobre denominação, organização, não sobre credos ou doutrinas, mas sobre a verdade espiritual revelada do Deus vivo. Abel, no jardim do Éden, teve isso quando a igreja começou. Como sabia que deveria trazer um cordeiro, porque ele não trouxe frutos como Caim, mas isso lhe foi revelado. Uma vez Jesus falando disse, quem dizeis os homens ser o filho do homem? Alguns disseram que tu és Moisés e Elias, etc. Ele dizia, mas quem dizeis vós que eu sou? Veja, não depende do que alguém pensa, é o que você sabe que é a verdade. O que você diz? Essa pergunta faria frente a cada um de nós hoje à noite. O que dizeis? E Pedro, falando sem hesitar, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Como Jesus, que conheceu os segredos de todos os corações, pois não era outro senão Jeová manifestado em carne.
e disse: Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, porque carne e sangue não te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus o fez. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E nós, ao virmos os luteranos, queremos caminhar pela fé. Nós, metodistas, queremos gritar para conseguir. Vocês, pentecostais, querem falar em línguas para conseguir. Mas isso está a 10 milhões de milhas longe dela. É uma revelação divina do Senhor Jesus Cristo, a pessoa do seu ser manifestada no coração. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Funciona perfeitamente com Mateus 24, 5:24 ou São João 5:24. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e nunca entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não por causa de qualquer atitude sua, qualquer emoção, mas porque você teve o privilégio de Cristo ser lhe revelado do céu. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jacó, ao morrer, seu filho o mandou levar o corpo e foi sepultado com Abraão, Isaque, Sara e Jó nas terras santas na Palestina. Então José, sendo profeta, prosperou no Egito, conhecia a Deus, Deus havia se revelado a ele, e quando morreu, disse: não me enterrem aqui, mas ponham quando um dia Deus certamente o visitará, porque ele descansou solenemente na palavra de Deus a Moisés. 400 anos servirão a esta nação, mas eu os tirarei. Ele descansou solenemente na palavra. E que bela ilustração aqui, se notarem, todo hebreu que passava com as costas feridas por senhores e escravos, e quando olhou para os ossos de seu profeta, José, ele sabia que um dia eles sairiam, pois aqueles ossos foram deixados lá como memorial, que um dia sairiam. Já faz uns 15 ou 18 anos, quando Billy Paul, menino de 5 anos, quase, tínhamos uma florzinha que estávamos levando para o túmulo de sua mãe ao amanhecer de um dia na Páscoa, quando o sol estava nascendo, saindo de madrugada, ou foi pouco antes do amanhecer e depois íamos para o culto. E enquanto íamos para o túmulo, o pequenino tirou o chapéu ao irmos para onde sua irmãzinha e sua mãe estavam enterradas e começou a chorar e a chorar. E disse: papai, a mamãe está lá embaixo naquele buraco? Eu disse: não, filho. Ela não está lá embaixo naquele buraco. Ela está 1 milhão de vezes melhor do que você e eu. Ele disse: vou ver a mamãe de novo. Eu disse: pela graça de Deus, se desejar, poderá vê-la novamente. Disse: será que o corpo dela alguma vez vai sair desta sepultura?
Eu disse, querido, feche os olhos, vou contar uma pequena história. Há muitas centenas de anos, esta manhã, havia um túmulo vazio. Eu disse, é um memorial para aqueles que dormem em Deus. Cristo os trará com ele quando ele voltar. Sem sombra de dúvidas, descanso solenemente na eterna promessa de Deus. Como Jó do passado, quando ouvimos dizer cinzas a cinzas e pó ao pó. Isso me faz lembrar de Longfellow, que disse, não me digas em números fúnebres que a vida é apenas um sonho vazio e a alma que está morta dorme. E as coisas não são o que parecem, ele disse. E as coisas que não são o que parecem, sim. A vida é real, a vida é concreta e a sepultura não é seu objetivo, porque ao pó voltarás. Nada se falou da alma. Chamam isso de teofania, que quando saímos daqui vamos para outro lugar. Seja o que for, toma a palavra do apóstolo quando disse, se este tabernáculo terrestre ou morada se dissolver, já temos uma espera para passarmos deste para aquele. Abraão, Isaque, Jacó, Jó, todos os profetas confiavam e acreditavam que haveria uma ressurreição, que o Redentor voltaria. Eles profetizaram sobre ele. Enoque profetizou sobre ele. Descansou solenemente e selou com isso o seu testemunho. Isaque, Jacó, Daniel, Jeremias, Ezequiel descansaram solenemente baseados em quando o Messias viria. E morreram e suas almas foram para o paraíso. Não podiam ir na presença de Deus, porque vimos ontem à noite, o sangue de touros e bodes não podia perdoar pecados, só cobria pecados. Falando de um dia, o sacrifício perfeito, porque o sangue de animal não podia voltar ao adorador, pois não teriam deixado de oferecer sacrifícios desse tipo. Mas quando o Filho de Deus morreu, a vida que estava nele não era senão Deus para voltar e nos adotar na família de Deus. E agora somos filhos de Deus à vida do seu sangue. Agora reparem rapidamente ao continuarmos. Quando voltamos ao Antigo Testamento, e aqueles que creram e adoraram, e morreram na fé, esperando por aquele tempo. A razão pela qual esses profetas fizeram isso e queriam ser enterrados na Palestina era porque sabiam que a ressurreição não seria no Egito, seria só na Palestina. Por isso digo esta noite, chamam-me todo tipo de nomes, não me importa como me chamam. Isso não significa nada para mim. A única coisa que quero fazer é saber isto, que estou morto e minha vida está escondida em Cristo através de Deus e selada pelo Espírito Santo, que quando Ele chamar do meio dos mortos, eu responderei naquele dia. Enterrem-me em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo, Deus trará com Ele naquele dia. Como entramos em Cristo, 1 Coríntios 12, 13, por um só Espírito, somos todos batizados em um só corpo, e nos tornamos concidadãos do reino de Deus. Professamos ser peregrinos e estrangeiros nesta terra, não mais buscando estas coisas mundanas, mas buscando a vinda do bendito Rei para ocupar o domínio de mar a mar, sem limites, quando Ele vier em sua glória. Certamente esperamos a sua vinda. E então, sem dúvida, em minha mente, quero que Jesus tinha em mente quando estava aqui na terra. Era a infalibilidade da palavra eterna de Deus, pois sabemos que nele habitava a plenitude do corpo de Deus.
Toda a divindade estava nele. Ele era Pai, Filho e Espírito Santo, mas habitava em forma humana. A teofania de Deus, a grande imagem de Deus na qual ele criou o homem, depois o colocou na terra. Ele tinha um corpo. Deus não está sem corpo, Deus tem um corpo e parece um homem. Moisés viu, outros viram, e parece um homem. E é apenas uma impressão, isto é, do que ele é. E tudo na terra, a beleza, a doçura, a beleza da terra, nada é, a não ser uma resposta a algo muito maior do que isso, que nos espera quando deixarmos este mundo. Pois tudo na terra é apenas um modelo daquilo que está no céu. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é bonito, árvores, pássaros, tudo é apenas um padrão do que está no céu. Nossa própria vida é apenas um tipo, é apenas uma sombra e não o real. É o lado negativo. É preciso morte para revelar o quadro, para nos colocar de volta na teofania de onde viemos. Então, na ressurreição, chegamos à sua semelhança, um corpo ressuscitado. Que bonito! Não apenas bonito, mas isso é a verdadeira e solene verdade da palavra eterna de Deus, de que seremos como Ele. Repare, agora, Jesus vestiu-se de todos os poderes de Deus, mas quando encontrou-se com Satanás, nunca usou nenhum de seus poderes. Ele apenas se referiu à palavra. Sim, ele disse, está escrito, o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, como você pode dizer que pode ficar em casa e ser um cristão tão bom quanto seria na igreja? Você não consegue. Leia a palavra. O Espírito Santo se alimenta da palavra. A Bíblia é a dieta espiritual de Deus para a sua igreja. E o Espírito Santo é aquele que a traz para você e a coloca no coração. E com ação de graças você a rega e toda a promessa divina produzirá exatamente o que Deus disse que faria. Tem de produzir, e é a palavra dele e é a vida. Agora, esqueci que deveria ter meia hora. Demoro tanto para chegar ao que quero dizer. Mas notem que na última hora, Jesus, ou duas de sua vida, muitas e muitas profecias se cumpriram. Alguém me disse, irmão Branham, isso tem de acontecer. E aquilo tem de acontecer. Eu disse, pode acontecer em uma hora. Se você ler o Salmo 22 e então notar a hora da morte na cruz, não me lembro agora de quantas profecias notáveis cumpriram-se nas últimas 2 ou 3 horas da sua vida. Certamente. Perfuraram meus pés em minhas mãos. Meu Deus, por que me desamparaste? E assim por diante, como Davi clamou. Então, outra coisa que quero que você observe, a verdade, a parte infalível da palavra de Deus. A Bíblia disse, ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles se quebrará. Pois no tipo o Cordeiro da Páscoa era um tipo disso. O Cordeiro deve ser sem defeito, nenhum osso quebrado deve estar no Cordeiro. E na hora em que ele morreu, foram quebrar suas pernas com um martelo. E pouco antes, veja esse momento crucial. O homem com o martelo, pronto para bater nas pernas dele, mas a palavra de Deus disse, não haverá um osso quebrado em seu corpo. Como isso vai acontecer? Ficamos com pressa. A palavra de Deus é eterna. Se a palavra de Deus é tão perfeita, aqueles que estão em Cristo têm a mesma certeza de ressuscitar quanto existe ressurreição. Deus está tão obrigado a cumprir sua palavra para curar você quanto para salvá-lo.
pois foi a sua palavra que prometeu. É a palavra de Deus, e não temos direito de tirar dela, mas apenas diga, é a verdade, acredite, não importa o que aconteça, acredite mesmo assim. É assim que os outros tinham de crer e não estamos excluídos disso. Deus deu a Palestina a Israel, mas tiveram de lutar por cada centímetro de terreno que conseguiram. A promessa é sua, mas você tem de lutar por cada centímetro que reivindicar. O diabo cuidará que seja assim, com certeza, ele o fará. Mas note que quando eles estavam para quebrar as pernas de nosso Senhor Jesus, se aquele martelo atingisse a perna e a partisse, Deus teria sido considerado falso. Mas não havia demônios suficientes em todo o tormento escuro para deixar aquele martelo atingir aquele corpo precioso. Davi, 800 anos antes disso, disse, não haverá um osso quebrado em seu corpo. A palavra de Deus tem de permanecer a verdade. Mas o que fizeram então? Pegaram uma lança e golpearam o seu lado, e sangue e água saíram para cumprir o que a Bíblia disse. Perfuraram minhas mãos e meu lado. A palavra cumpriu-se. Agora, quando ele estava morrendo, oh, que hora horrível! Penso naquele hino e honestamente sinto-me mal quando penso no hino que o profeta escreveu há muitos anos. No meio de rochas rolando e céus escuros, meu Salvador inclinou a cabeça e morreu. O véu aberto revelou o caminho para o gozo do céu e dia sem fim. E quando ele estava ali pendurado, sangrando e morrendo, quando inclinou a cabeça, o céu envergonhou-se tanto de si mesmo, ao olhar para as criaturas mortais que Deus fez à sua imagem, tendo de pagar um preço como aquele para o resgate, que o sol se recusou a olhar para a terra naquela hora. A lua estava tão envergonhada que se retirou e as estrelas viraram as costas para a terra. Que coisa horrível deve ser o pecado, como Deus teve de lidar com isso. E ver aqueles sacerdotes zombadores com cuspe pendurado no rosto dele. Um homem bateu na cabeça dele com uma cana e disse, se és profeta, diga-nos quem te bateu. Um deles puxou-lhe a barba e deu-lhe um tapa no rosto e queria que se defendesse. Ele disse, se meu reino fosse deste mundo, eu chamaria meu pai, ele me enviaria 12 legiões de anjos. Poderia ter sido mudado, mas como ele poderia fazer isso? Ele simplesmente não pôde, pois eram seus próprios filhos clamando por seu sangue. Dá para imaginar um papai? Um pai com seus próprios filhos na escuridão, clamando pelo sangue do próprio pai. Essa é a razão pela qual ele não poderia fazer mais nada, além de morrer. Se ele não o fizesse, era condenação para seus filhos, era condenação para as criaturas, mas ele teve de morrer para salvar seu povo. E quando ele morreu, quando inclinou a cabeça, esta terra velha sentiu um arrepio nas costas. Deve ter havido uma prostração nervosa, pois a Bíblia disse que toda a terra, da 6ª à 9ª hora, estava escura. Era sobre toda a face da terra. E a terra tremeu, e as pedras se quebraram, e o véu do templo se rasgou de cima para baixo, os blocos do sacrifício viraram-se, o Filho do Deus vivo morreu. Ele estava tão morto que o sol reconheceu. Estava tão morto que a lua reconheceu. Ele estava tão morto que as estrelas reconheceram. Ele estava tão morto que a terra reconheceu. Ele estava tão morto que os elementos reconheceram. A atmosfera reconheceu. Tudo tinha de saber que era o Filho de Deus.
pois a palavra de Deus não poderia falhar. Foi prometido desde o jardim do Éden. A semente feriria a cabeça da serpente. Agora, o que aconteceu com ele? Para onde foi ele quando saiu da cruz e foi para o túmulo de José de Arimateia? Ele era tão pobre que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele nasceu em uma manjedoura com um nome marcado que o seguia como um filho ilegítimo. Riram dele, zombaram e escarneceram aqui na terra. Foi ridicularizado e rejeitado. E quando morreu, teve de morrer por pena de morte entre dois ladrões. E nem sequer tinha lugar para ser enterrado e foi enterrado na sepultura de outro homem. O próprio Deus do céu que veio à terra. Quem nós pensamos que somos? Porque temos de passar por um pouco de sofrimento? O que ele fez por nós? Pense nisso, amigo. Analise. O soldado romano disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. O pecador teve de reconhecer. Judas disse: trair sangue inocente? Ele teve de reconhecer. A terra inteira reconheceu isso. Então, para onde ele foi quando um homem morre, isso termina? Não, Senhor. Ele teve de morrer assim, porque a Bíblia de Deus disse que ele morreria assim. E ele confiou na palavra de Deus. Por essa razão ele poderia dizer em sua vida: destruí este templo e o levantarei em 3 dias. Porque Davi disse em um lugar na Bíblia, sob inspiração, quando Davi, o homem de Deus, profeta ungido com a palavra, disse: não permitirei que o meu santo veja a corrupção, tampouco deixarei sua alma no inferno. Jesus disse: destruis este corpo e o levantarei em 3 dias. Ele sabia que a palavra de Deus não poderia falhar. Oh, que coisa! Se ele pôde descansar solenemente nisso, crendo que a palavra de Deus não poderia falhar, quanto mais podemos nós descansar solenemente de que nascemos de novo pelo Espírito Santo. Isso é uma testemunha em nosso coração agora que sabemos que nosso Redentor vive e voltará algum dia. Fiquem descansados, pois aqueles que estão em Cristo Deus trará com ele. Agora notem. Lá estava ele. Sabia que nenhuma célula daquele corpo se corromperia. 72 horas a corrupção se instala. Por isso foi que ele não ficou os 3 dias, morreu na sexta tarde e ressuscitou domingo de manhã. Mas foi dentro desses 3 dias era para ele ressuscitar, porque confiava na palavra de Deus. Lá vai ele, para onde foi quando partiu? A Bíblia disse, ele ascendeu, foi pregar às almas que estavam na prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. Sua alma, seu espírito, teofania, de seu próprio ser desceu. Vamos segui-lo. Gostaria esta noite de segui-lo por alguns minutos. Vejamos para onde foi. Logo abaixo das regiões dos seres mortais está o domínio do poder demoníaco. Abaixo disso, logo acima, ficam as almas dos injustos. Abaixo está o domínio de Satanás, o inferno. Então, logo acima de nós está o Espírito Santo. Então, sob o altar estão as almas dos justos. Então, depois é o próprio Deus. Um descendo, o outro subindo. Os 2 Espíritos estão aqui na terra, influenciando as pessoas dessa terra. E quando Jesus morreu, ele foi até lá embaixo. Posso vê-lo naquela sexta tarde, após sua morte. Bate na porta das regiões dos perdidos. Vamos segui-lo um minuto. A porta se abre. Havia mulheres, rapazes, moças, velhos. Estavam todos juntos naquele lugar horrível chamado prisão das almas perdidas. Se eu tivesse tempo, queria lhes contar. E pode ser apenas uma visão.
Mas uma vez visitei aquele lugar e clamei por misericórdia. Quando era pecador ao passar por uma operação, quando saía estava no oeste com as mãos para o céu e uma luz brilhando sobre mim. Mas naquele lugar triste, Jesus caminhou até a porta. Tudo tinha de testemunhar que ele era o Filho de Deus, porque tinham ouvido a pregação da longanimidade nos dias de Noé. Batendo a porta, ele disse: sou eu de quem Enoque falou. Sou a semente da mulher que feriria a cabeça da serpente. Toda a palavra de Deus cumpriu-se. Acabei de morrer no Calvário e comprei minha igreja. E aquele de quem Enoque falou sou eu. E eles estavam sem misericórdia, sem esperança, porque haviam transgredido e a porta fechou-se diante deles. Lá nas regiões de demônios, até os portões do inferno, ele bate na porta. Foi quando ele estava na sepultura. Seu corpo está esperando a ressurreição. Ele visitou os lugares que o justo e o injusto vão. Para onde você irá um dia desses? Para um ou para outro lugar? E ele bate na porta do inferno. E ao bater, o diabo saiu. E posso ouvi-lo dizer: oh, então, finalmente chegastes. Pensei que te venci quando matei Abel. Veja, quando aquela semente foi prometida no jardim do Éden, o diabo constantemente tentou destruir essa semente, e a morte de Abel e a vinda de Sete foram apenas a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Essa semente deve continuar, e ele tentou destruí-la. Ele disse: pensei que te venci quando destruí Abel. Achei que te venci quando destruí os profetas. Eu estava certo de que te venci quando decapitei João, mas agora afinal chegastes. Eu te venci agora. Oh, que coisa! Posso ouvi-lo dizer: Satanás, vem aqui. Ele é o chefe agora. Estende a mão, arranca a chave da morte e do inferno do lado dele, pendura-as em seu próprio lado. Quero te falar, chega de blefar. Eu sou o Filho de Deus, vivo, nascido de virgem. Meu sangue ainda está molhado na cruz e toda a dívida está paga. Não tens mais direitos. Estás despojado? Dá-me essas chaves. Isso mesmo. Vira e dá-lhe um bom pontapé, bate a porta e diz: fica aí. Eu sou o chefe de agora em diante. Agora ele não tinha as chaves do reino porque as deu a Pedro. Vimos tudo isso de manhã no batismo em águas. Mas ele tinha as chaves da morte e do inferno e as levou. Depois de sua ressurreição, ele disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Pedro tinha as chaves do reino, Satanás tinha as chaves da morte e do inferno, mas agora Jesus as tem. Ele é o chefe. Aqui começa ele. Está chegando a Páscoa. O tempo está passando rápido, mas há outro grupo. Onde está Jó? Onde está Abraão? Onde estão eles, os companheiros que confiaram na palavra de Deus? Ele os esqueceu? A morte os aniquilou? Isso é tudo? Nunca, nunca! Deus tem de cumprir sua palavra. Posso vê-lo? Vamos dar uma espiada no paraíso e ver lá. E vejo Sara e Abraão andando por lá. E depois de um tempo, algo na porta. Abraão vai, abre a porta, disse: querida, vem aqui, olha aqui. Olha aqui. É o mesmo que estava comigo debaixo do carvalho naquele dia. Ele é o Deus de Abraão. Nesse momento, vejo Daniel olhar por cima do ombro e dizer: essa é a rocha que foi escavada da montanha? Com tanta certeza quanto eu estou aqui. Vejo Jó se levantar e dizer: esse é o meu Redentor que eu disse que sabia que vivia e que algum dia se levantaria na terra. Meu corpo pode não ser mais que uma colher de cinzas, mas daqui a 15 minutos estarei nele novamente. É ele! Ezequiel olha por cima e diz:
Vi essa mesma pessoa como uma roda no meio da roda, girando bem no meio do ar. Oh, que coisa! Então vem Enoque. Enoque diz: eu ouvi chegando com 10 milhares de seus santos para executar o julgamento. Havia os santos do Antigo Testamento à espera, certamente sob a expiação do sangue. Não podiam ir à presença de Deus do céu, porque o sangue de cabras e ovelhas não podia tirar o pecado. Mas ele disse: meus irmãos, eu sou aquele que vós pensais que eu sou. Eu sou a semente da mulher. Eu sou o filho de Davi. Eu sou o filho de Deus. Eu sou aquele que nasceu de virgem. O meu sangue expiou, esperaste sob o sangue de ovelhas e cabras, mas agora o meu sangue expia. E estáis livres. Vamos subir, está chegando a Páscoa. Imaginem só, isso foi há cerca de 1900 anos esta noite. Posso ouvir Abraão dizer: Senhor, quando ressuscitarmos em nosso corpo, e Sara e eu gostamos tanto, importa-te se fizermos uma pequena parada no teu caminho? Bem, posso ouvi-lo dizer: ora, não, certamente que não. Vou ficar com os meus discípulos durante os 40 dias. Dê uma olhada e veja como tudo está. Naquela gloriosa manhã de Páscoa que daremos continuidade pela manhã, querendo o Senhor, quando Ele ressuscitou dos mortos, a Bíblia diz, segundo São Mateus 27, que muitos dos santos que dormiam no pó da terra levantaram-se e saíram dos túmulos. Quem foram esses? Abraão, Isaque, Jacó, Jó, aqueles que por revelação espiritual revelada sabiam que o Redentor um dia estaria sobre a terra. Foram eles os primeiros frutos, aqueles que dormiam. Lá eles andaram na cidade, posso ver Sara e Abraão, jovens e cheios de vida, para nunca mais serem velhos, para nunca mais ficarem doentes, para nunca mais passarem fome andando em seu corpo. Caifás ali parado a dizer: sabe de uma coisa? Aconteceu algo outro dia, vejam só a bagunça desse templo. Vamos ter de arranjar alguém para costurar aquela cortina. Olha isso, caixa de sacrifício virado. O que aconteceu? Aquele sujeito era astrólogo? Era bruxo? O que aconteceu? Olhem, venha cá, Josifas. Quem é aquele jovem casal ali parado? Abraão disse: Sara, nos reconheceram. É melhor irmos embora. Apareceram a muitos. Não foi só isso. Para terminar, vejam. Um dia, quando depois de eles visitaram a terra deles, Abraão, Isaque, Jacó e todos eles visitaram sua terra. Quando Jesus subiu, o Senhor diz: irmão Branham, isso é mítico. Não, Senhor. Vou mostrar-lhe nas Escrituras um minuto. Quando ele começou a subir, eles viram apenas a ele. Mas os santos do Antigo Testamento foram com ele, porque a Bíblia disse que ele levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. E posso vê-lo quando ele sobe e se junta à sua igreja. 2 anjos da banda que estiveram tocando música dizem: homens galileus, por que estão olhando para cima? Porque este mesmo Jesus levado voltará. Certamente apressaram-se de volta para a procissão. E pelos céus, Jesus e os santos do Antigo Testamento foram. Passaram a lua, passaram o sol, passaram as estrelas. E quando se aproximaram daquele grande e belo céu branco, os santos do Antigo Testamento clamaram, citando a Escritura: levantai-vos, ó portões eternos, e levantai-vos. Ergueis, portões eternos, e levantai-vos, e que entre o Rei da Glória. Todos os santos se reuniram ao alto dos corrimões do céu e disseram: quem é esse Rei da Glória? Os santos do Antigo Testamento disseram: o Senhor dos Exércitos, poderoso em batalha. Ele era um conquistador. O anjo apertou o grande botão e os portões de pérolas se abriram.
Atravessando a cidade de Jerusalém, vem o grande e poderoso conquistador, trazendo os santos do Antigo Testamento, bandas angélicas tocando, enquanto os anjos bradavam. Ele era o poderoso conquistador. Ele tinha as chaves da morte e do inferno penduradas em seu lado, passando pelos palácios da glória até chegar ao trono. E ele disse: Pai, aqui estão eles. Eles creram com fé na tua palavra que um dia eu voltaria. Conquistei tanto a morte quanto o inferno. Que foi isso, irmão? Ele tinha cicatrizes na mão para mostrar que tinha estado na batalha. Glória a Deus nas alturas. Ele é aquele poderoso conquistador. Aqui são eles, pai, Abraão, Isaque e Jacó. Posso ouvi-lo dizer: filho, sobe aqui ao meu lado, senta-te, até que eu faça de cada inimigo o escabelo dos teus pés. Irmão, um dia ele voltará, e que dia será esse? Ele não ficou parado quando estava no túmulo. Nós achamos que ele ficou ali deitado morto, mas ele estava lá embaixo ainda conquistando. Ele desceu e tirou as chaves de Satanás. Ele tem as chaves da morte e do inferno esta noite. Ele disse: porque eu vivo, também podeis viver. Será que esta noite, meu querido irmão, irmã, já pensaram nisso com sinceridade? Compreende que você só está vivo porque ele vive? Dão o valor suficiente para se oferecerem e dizerem: Deus, aqui estou, pecador, tem misericórdia de mim. Você já aceitou aquele sacrifício todo suficiente? Já lhe disse que eu amava. Você fica chateado quando faz coisas erradas? Se você nunca chegou a ter essa experiência quanto a este sepultamento, quando o nosso tempo está passando, sente-se bem. Mas, pergunto-me, se você nunca recebeu Cristo como seu salvador pessoal, será que eu faria enquanto inclinamos a cabeça por um momento em uma palavra de oração? Toque aquele rochas caindo, por favor, irmã Gertie, se tiver. Muito bem. Qualquer coisa. De cabeça inclinada, vou fazer-lhe uma pergunta muito sincera. Lembrem-se, amigos pecadores ou santos, vocês não estão fora da existência quando os enterrarmos. Sua alma está em algum lugar. Ora, Jesus visitou os dois lugares segundo a Escritura, as Escrituras. Onde ele o encontraria se você partisse hoje à noite? A porta da misericórdia estaria fechada diante de você porque o rejeitou. Lembre-se, ele não é apenas um salvador, ele é juiz. Agora você é o juiz. Como é que o julga? Deixe-o ser seu salvador agora. Lembro-me de uma pequena história. Algum tempo atrás, um rapazinho sentado em uma carroça, uma arma foi disparada na rua, os cavalos fugiram, estavam para cair no penhasco. Um jovem vaqueiro correu para os cavalos antes da carroça cair, porque tinha o bebê dentro dela. Ele salvou a vida do pequenino. Muitos anos depois disso, de pé no tribunal, este mesmo menino tinha cometido um crime, tinha tomado o caminho errado, era culpado. Andava bebendo, jogando, atirou num homem e era culpado, considerado culpado. E o juiz levantou-se e disse: condeno-o à forca até sua vida mortal se extinguir. Aquele jovem disse: juiz, e ele interrompeu a sessão judicial ao saltar por cima do trilho e cair aos pés do juiz por misericórdia e disse: juiz, olhe para meu rosto, não me reconhece? Ele disse: não, filho. Ele disse: lembra-se da vida de um menininho que salvou muitos anos atrás de um cavalo correndo? Ele disse: sim, me lembro. Ele disse: eu sou aquele menino. Ele disse: juiz, o Senhor me salvou naquela época, salve-me agora. O juiz olhou para ele e disse: filho, naquele dia eu fui seu salvador, hoje eu sou o seu juiz. Hoje ele é o seu salvador. Pecador, amanhã ele pode ser o seu juiz. Vamos pensar nisso agora, enquanto o hino toca. E todos que estão orando,
aqueles que estão orando com Deus. Esta noite me pergunto rapidamente, aqueles que gostariam de aceitar Cristo como Salvador pessoal, digam: Deus tem misericórdia de mim, pecador, quero vir pelo sangue derramado, estou cansado de me juntar às igrejas, correr de um lugar para outro, quero nascer de novo, quero uma experiência no coração, que eu saiba que Cristo se revelou a mim pela revelação espiritual de que falou o irmão Branham. Quero a revelação espiritual, o Espírito Santo no coração, vivificando-me, tornando Cristo mais real para mim do que eu sou para mim mesmo. Desejo essa experiência, irmão Branham. Pode orar por mim, pois levanto a mão. Quer levantar a mão agora? Deseja ser lembrado? Deus a abençoe, senhora. Deus a abençoe lá atrás, senhora. Isso é bom. Que Deus o abençoe, Senhor. Isso é bom. Levante as mãos. Agora pode levantar a mão. Como você ficaria envergonhado? Você poderia rejeitar uma coisa dessas, amigo? Lembre-se. Você diz, irmão Branham, os pregadores pregam há anos, sei, mas um dia desses vão parar de pregar e pelo jeito pode ser logo. Você vai ouvir o seu último sermão. Francamente, este pode ser o seu último. Você diz, eu sou jovem, não importa, a morte não faz acepção de pessoas, nem idade nem habilidade. Quero aceitá-lo como Salvador pessoal, levantando a mão, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Levantem as mãos com o restante, digam agora: quero aceitar a Cristo. Quero levantar a mão. Alguém que está afastado, diga: Deus, tem misericórdia de mim, quero voltar a Cristo esta noite. Que amanhã seja uma ressurreição para mim. Gostaria de levantar as mãos? Levante a mão, diga: tem misericórdia de mim. Eu quero vir agora. Quero fazer isso, levante a mão. Diga: tenho estado afastado, mas hoje à noite... Deus abençoe, senhora. Deus abençoe. Isso é bom. Aceito Cristo como meu Salvador pessoal. Eu aceito esta noite. Vaguei muitos anos longe de Deus, mas agora estou voltando para o lar. Quero aceitá-lo esta noite para que esta possa ser uma ressurreição para você, para que sua antiga vida termine. Essa senhora vindo para o altar para fazer confissão, posicionar-se, mas alguém quer ocupar seu lugar aqui com ela em sua confissão. Quer levantar-se e vir ao altar também. O altar está aberto, com certeza. Venha já, agora mesmo. Se quiser ficar aqui e orar, muito bem. Venha. Quer vir? Baseado na confissão da sua fé, baseado em crer no Filho de Deus. Quer vir agora? Está bem. Depende de você. Lembre-se, é você. Você é pecador, está desviado, está frio e longe de Cristo. Quer rejeitar, ressuscitar com Ele agora, começar a vida de novo? Você, marido e mulher que há muito tempo estão distantes, brigando em casa, não quer vir aceitar isso com Deus, acertar e um com o outro agora, faça da Páscoa uma Páscoa de verdade para vocês comecem o lar novo. E você que nunca esteve, nunca fez oração em casa, apenas volta da igreja e tenta viver o melhor, da melhor forma que pode, nunca reúne a família e ora, é por isso que temos delinquência juvenil e as coisas que temos, é por isso que os lares americanos estão divididos. Não quer vir e começar de novo esta noite? Quer fazer isso? Está convidado, lembre-se. Sou seu ministro agora, serei testemunha naquele dia. Então, enquanto estamos de cabeça inclinada agora para a oração, nosso bendito Pai Celestial, hoje à noite levamos a Ti esta audiência da mais solene e sagrada solenidade que conhecemos. Humildemente nos aproximamos do Teu trono e depois da mensagem desta noite, que naquele grande sepultamento, ele nunca se calou, sua alma foi direto para as regiões e consumou a obra de Deus que foi ordenado a fazer. E amanhã de manhã veremos que ele passou pelos domínios acima, conquistando tudo em sua ressurreição. Mas ele saiu na manhã de Páscoa para a nossa justificação. Constatamos que enviou o Espírito Santo de volta para convencer os homens do pecado. E rogamos esta noite, Senhor, que aqueles que levantaram as mãos sejam lembrados diante de Ti, que a decisão deles seja de coração esta noite de que Te receberam e creem em Ti, e que sejam selados pelo selo da promessa nesta noite, o Espírito Santo. Concede, Pai, pois os entregamos
entregamos a Ti com esta mensagem esta noite. Que ela abençoe os que a ouviram, aqueles, Senhor, que a levarão consigo para casa e penetrando profundamente no coração deles, que vivam na palavra de Deus. Concede, Pai, pois pedimos em nome de Cristo. Amém.